Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live, seja muito bem-vindo. E se você não me conhece, meu nome é Gabriel Arruda, eu tenho 74 anos, é bom dizer, não tenho nenhum prurido de dizer minha idade, graças a Deus, Deus está me dando saúde e cognição suficiente e saúde mental suficiente, para estar aqui passando toda a minha experiência para você, tá bom? E essa é a minha missão doravante. Eu já estou praticamente aposentado para o ano, eu me aposentarei do serviço público, sou engenheiro agrônomo do Serviço Público Federal, mas já estou praticamente me aposentando e estou tomando como missão ajudar pessoas a saírem das dívidas. É como eu sempre digo, eu ajudo pessoas a exterminar dívidas e organizar contas. E mais ainda, isso para mim não foi o suficiente. Eu comecei a ver que dinheiro sobrava na minha conta e comecei a dar um destino nesse dinheiro, tendo em vista o meu futuro, que já está chegando esse futuro quando eu comecei lá atrás. Pois é. Então, essa é a minha missão, ajudar pessoas a exterminar completamente suas dívidas e organizar suas contas. A partir daí ele tem um caminho aberto, uma estrada aberta rumo à prosperidade. E como é que isso aconteceu? Porque vocês estão falando com uma pessoa que estava completamente no caminho errado. Eu gastava dinheiro à toa e, enfim, não tinha nenhum planejamento financeiro, não tinha nada. Isso gerou muitas dívidas e assim, eu sou um ex-endividado, eu sei exatamente como é isso. Então, para quem é essa live? Você já se sentiu numa situação tal que acha que não tem saída para você? Tipo, como é que eu faço para sair dessa dívida? Você não sabe nem por onde começar. Você não tem mais paz de espírito. Você acha que é seu karma, como dizem as pessoas mais espiritualizadas, que é seu destino. Talvez você esteja enganado. Porque eu até compreendo bem isso, porque eu já passei por isso. Como eu falei, eu sou ex-endividado. Então, hoje à noite, especificamente, vamos tratar de um tema que é um pré-requisito, é fundamental para que você extermine todas as suas dívidas e organize suas contas. Tem que começar pelo que eu vou falar hoje. E assim, vamos lá explicar uma coisa. Quando eu falo exterminar, quando eu falo exterminar dívidas, eu não falo de você pagar uma ou outra dívida, aquela coisa meio sem planejamento, aquela coisa que você vai pagar a quem te cobrou primeiro, aquele cara que está lá mais presente. Olha, você precisa me pagar, você precisa isso, você precisa aquilo, tá? Não é isso, é você sentar e planejar, fazer um plano de extermínio de dívidas. É disso que a gente está falando hoje, tá? E é claro, a gente fala sempre, mas especificamente hoje eu vou falar o primeiro fundamento disso tudo, que sem ele, olha lá, vou repetir para ficar bem claro, eu vou falar hoje à noite de um fundamento que sem ele eu acho praticamente impossível você exterminar realmente suas dívidas. Entenda, exterminar suas dívidas é você pagar todas as suas dívidas e a partir desse ponto você ter suas contas organizadas e partir para uma vida próspera. Então, hoje a gente vai falar de um assunto específico que sem ele, na hora que eu compreendi
esse fundamento, minha vida começou a mudar. Claro, isso não é do dia para a noite. Claro, isso exige uma certa disciplina. Claro que isso existe um certo sacrifício, mas nada mesmo que seja pior do que você sempre ter o espírito desassossegado, sempre ter seu dinheiro entregue ao banco para pagar juros. Não é brincadeira. Você trabalha, quando chega no fim do mês tem que pagar coisas que estão em atraso porque você não teve uma boa gerência sobre o seu dinheiro. Isso é normal, isso aconteceu comigo, isso acontece com algo em torno de 60% da nossa população ou mais. Eu vi um estudo um dia desse e não guardei bem a cifra exata, mas é por aí. A nossa população, infelizmente, não é ensinado nas escolas, é ensinado português, é ensinado matemática, é ensinado geografia, é ensinado história, mas não é ensinado educação financeira. E aí você fica sem saber, tem gente que ganha pouco e vê o seu dinheiro sobrando, e tem gente que ganha muito e nunca vê seu dinheiro sobrando. Qual é a questão? É a maneira com a qual ele lida com o dinheiro. É a falta de educação, que não nos deram uma educação, ainda que informal, sobre dinheiro. Então, a conversa hoje, eu vou usar um termo que não é em português, chamado mindset. Mente, set, programação. Ou seja, como é que está programada a sua mente? Mindset, programação mental. Sua mente, sua mentalidade, entenda, não é você. São fatos que aconteceram com você no passado e refletem ainda hoje no seu dia a dia. A sua mentalidade com relação, nesse caso, com relação ao dinheiro. No caso que eu estou falando, mas essa questão de mindset, de programação mental, é para tudo. É fruto do que você aprendeu no passado, mas não significa que ela entrou na sua programação mental. É como se o seu cérebro fosse um hardware, né? um computador, né? No caso, que tem a memória dele, e fosse colocado um software, e aí você vai responder de acordo com o software que está lá no seu cérebro. Tá? É mais ou menos isso aqui. Então, mentalidade significa isso. Sua mentalidade não precisa ser você. Sua mentalidade é fruto do que você aprendeu no passado. Ter um fracasso não significa que você é um fracasso. Essa que é o que eu vejo, e isso não é ideia minha, isso é fruto de comprovação científica. A pessoa que eu acompanhei bastante, que eu vi falar nisso com muita propriedade, é uma autora chamada Carol Dweck, uma psicóloga, PhD, ensina, se eu não me engano, não estou lembrando na universidade que ensina ou ensinou, não sei, mas enfim, é autora do livro chamado Mindset. Se vocês quiserem pegar esse livro e dar uma lida, e esse livro, sabe, junto com outros, claro, mudou completamente minha forma de ver as coisas. Ou seja, se você tem um fracasso como eu tive na vida, eu me endividei muito, e isso é uma situação fracassante, uma situação frustrante, e isso não significa que eu estava fadado, que era meu karma, que era meu destino a sempre ter essa coisa, né, de não conseguir pagar as dívidas. Na hora que eu comecei a compreender que eu que tinha que tomar conta do meu próprio destino, aí eu comecei a ver as coisas de uma maneira diferente. E assim,
eu não disse a vocês lá no começo da live, mas eu fui professor universitário, sou aposentado, né? Porque não deixa de ser. Assim, pelo fato de ser professor, eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler, sou muito curioso. Eu digo, meu lema é sempre aprendendo, sempre aprendendo. Então a pessoa, quanto mais aprende, até é bom para a mente, né? E vai mudando a mentalidade dele. Por quê? Então vamos um pouco da teoria da história do mindset. Então, tudo que eu estou dizendo aqui foi coisa que eu aprendi em livros e estou trazendo para vocês. Então, mindset. Temos dois tipos de mentalidade, vamos chamar assim. Mentalidade, o mindset fixo, a chamada mentalidade de estagnação. Me desculpem meus colegas servidores públicos, mas acontece muito isso dentro do serviço público. Você não recebe incentivo no serviço público, você não... Tem uma série de coisas que levam a pessoa a se manter, tipo assim, não vale a pena, eu faço minha obrigação, mas não vale a pena, por mais honesto que você seja, você não se sente incentivado a seguir uma trajetória. Por quê? Porque o próprio ambiente te leva a um mindset, ou seja, a uma mentalidade de estagnação. Tipo, quando você, por exemplo, faz um concurso público, como eu fiz, naquela hora do concurso público, você está querendo tão somente melhorar de vida. Então, naquele momento especificamente, você adquire uma mentalidade ao contrário, uma mentalidade de crescimento. Então, você vai aprender vai adquirir novos conhecimentos, vai entrar num concurso, vai se submeter a um concurso e até você passar para aquele caso especificamente, você tem o que a gente chama de um mindset de crescimento. Ou seja, você vai expandir a sua inteligência, inclusive. Entenda que o mindset fixo ou o mindset de crescimento são coisas que você vai incutir em você. Então, é o que a gente chamaria de crença limitante. O mindset fixo é a crença limitante, tá? É aquela coisa que você botou na cabeça que não... Eu vou dar um exemplo meu. E isso não é só para dinheiro, é para qualquer coisa na vida. Tá, eu tenho, eu posso dizer que tenho uma crença limitante que eu não tenho um bom desenvolvimento, como é que se diz, do corpo, né? Não tenho a ginga, vamos dizer assim. Então eu sou uma tábua dançando. Isso foi uma coisa que experiências passadas me fizeram crer, levar fora de moça, pedir a moça para dançar como se fazia antigamente, chegava junto, você quer dançar comigo? Eu disse, olha, eu estou cansada, você está vendo que a pessoa já observou você, viu que você não dança bem, e aí eu me encolhi, eu digo, dança não é para mim. Pronto, aí meu mindset está fixo para isso. Agora, com o conhecimento que eu tenho hoje, com essa minha idade, se me determinasse, eu não ia a aprender realmente, pegasse uma personal dancing, vamos chamar assim, né? Uma pessoa para mim, você vai aprender a dançar, você vai ficar assim com molejo suficiente para dançar e dançar bem. Aí eu estaria com um mindset de crescimento. E eu tenho certeza absoluta que eu terminaria por dançar razoável, não faria vergonha, não ia ser o João Travolta, mas também não faria vergonha em canto nenhum, tá? E isso é o que o mindset fixo é nada mais, nada menos do que isso. É você ter uma crença limitante que, por exemplo, organizar as contas você não consegue. Exterminar suas dívidas você não consegue. Nós estamos falando aqui de dinheiro. O que é que a gente quer aqui? O que é que nós queremos aqui?
E aí nós vamos fazer a correlação com os dois tipos de mindset. Mindset de crescimento e mindset fixo. O que é que você quer? Exterminar dívidas? Nós queremos exterminar. Bom, eu graças a Deus não as tenho mais. Exterminar dívidas, organizar finanças, pavimentar a partir daí nossa estrada rumo à prosperidade. Porque é o que todo mundo quer. Eu não estou falando aqui de você se tornar rico, se tornar, sei lá o que. O pessoal fala muito em independência financeira. Dependência financeira é um conceito muito pessoal. O que é independência financeira para mim pode não ser para você. Pode ser que, por exemplo, independência financeira para mim seja viajar uma vez por ano, numa viagem internacional, vamos dizer. Pode ser que independência financeira para mim, para você, seja você curtir todo mês uma pousadinha. Enfim, pode ser que independência financeira para você seja algo muito mais arrojado. Depende de cada pessoa. Então, assim, o que a gente quer é exterminar dívidas. Aqui, agora, o contexto dessa conversa nossa é exterminar dívidas, organizar contas e pavimentar a estrada rumo à prosperidade, a ter um futuro próspero, a ter um futuro de tranquilidade, a ter um futuro de paz, a ter um futuro em que não seja tão restritivo, que você tenha uma mentalidade próspera realmente e que tenha muito além da sua, uma reserva que eu chamaria de reserva de contingência, ou seja, uma reserva para você usar na contingência de algo aconteça que você precise de dinheiro imediatamente. Seja ele uma coisa boa, seja ele uma coisa ruim, de repente aparece uma grande oportunidade para você, de você fazer um grande investimento, você usa aquele dinheiro e depois repõe aquele dinheiro. Mas enfim, o que eu quero dizer é que você vai querer prosperidade. Então, isso vai muito mais além do que você pagar boletos, né? Então, envolve mudança e, claro, mudança de mentalidade. E, claro, mudou a mentalidade, você tem que, consequentemente, mudar o comportamento. Certo? Você quer uma estrada que te leve à prosperidade. É o que todos nós queremos. Puxa, ninguém gostará aqui de morrer antes da idade que eu tenho agora. Estou perfeitamente saudável. E, claro, tenho algumas coisas crônicas, naturais. Eu tenho diabetes, mas super controlada, nunca passa de 100 e poucos. E ultimamente ela tem andado camarada comigo, tem um pouquinho de pressão alta, mas toma um remedinho aqui, outro lá, e está resolvido, todos os dias, claro, está resolvido o problema. Pronto, eu estou uma pessoa perfeitamente saudável. Você quer ficar como eu, perfeitamente saudável, então significa que você quer um futuro. E que tal você começar a pensar nesse futuro e começar a pavimentar ele? Então, isso significa que você tem uma mentalidade de crescimento e não uma mentalidade de estagnação. Você compreender que depende de você alcançar seus objetivos. Você tem que tê-los, inclusive. E, em consequência, uma mudança de comportamento. Para que isso aconteça, você mudar a sua mentalidade e, consequentemente, colocar isso em prática significa ter um comportamento diferente com relação... Estamos falando de dinheiro. Com relação a dinheiro, você vai precisar de, antes de tudo, ter um objetivo claro, definido. Por que eu estou fazendo isso? Uma coisa que te motive a tomar uma ação. Quando você junta motiva e ação, uma coisa que motive sua ação, aparece o termo uma motivação. Motivação significa que você tem um desejo ardente, que eu chamo um desejo inegociável. Você não negocia. Não, eu vou
eu vou abdicar desse desejo meu eu quero ter um carro muito bom, mas vou abdicar disso para ter um carro popular. Por quê? Porque não dá. Então, é isso que eu digo. Então, na hora que você tem o exemplo não está um exemplo de primeira, mas para ficar bem claro, quer dizer, se você tem um desejo realmente ardente de ter algo, eu digo, não é nem ter algo palpável, mas com relação ao dinheiro, claro que é algo. Vamos lá, exemplo meu, eu sempre quis ter um local para repousar, para curtir a natureza. Eu digo, rapaz, lá no começo da minha profissão, eu tinha vontade de ter uma fazendolazinha. E o desejo não era tão ardente assim, porque eu abdiquei desse, quer dizer, eu deixei de ter esse desejo. Mas eu digo, não, mas pelo menos um local aprazível, né? E hoje eu tenho esse sonho realizado. Eu tenho um sítiozinho onde eu passo fins de semana com minha família, curto a natureza. Quer dizer, isso é o que a gente chama de motivação. Então, eu venho preparando isso há algum tempo atrás e realizei há pouco tempo isso. Por quê? Porque eu tinha uma motivação, um objetivo. A motivação vem de um objetivo claro, definido, que fique muito claro na sua mente isso. Pois é, então isso não acontece por acaso. E aí eu vou dar o passo a passo para essa mudança de comportamento, que advém de uma mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade leva a uma mudança de comportamento que faz você se motivar, mas motivar faz você entrar em ação. Aí você tem que saber o passo a passo. É a diferença entre você ter ou não um método. Então, vamos lá. Primeira coisa, reconheça que para certas coisas você tem um mindset fixo. Simples assim. O que é o mindset fixo? É a tal da crença limitante. É o exemplo que eu dei. Eu tenho uma crença que eu não sei dançar. Na hora em que eu disser, não, peraí, isso foi uma coisa que, por umas experiências vividas, mal sucedidas, fracassadas com relação a dançar, eu botei na cabeça uma crença limitante que eu nunca dançaria bem. Mas na hora em que eu resolver limpar isso, mudar meu comportamento, passar para ter um mindset de crescimento com relação a dançar. Isso é para vários aspectos da vida, inclusive também, como eu disse, aplica a dinheiro. Na hora, eu tenho certeza que eu não serei um João Travolta, mas não farei vergonha, como eu disse aqui. Então, você vai reconhecer que nós todos temos mindset fixo para alguma coisa. É o primeiro passo, você reconhecer. Bom, eu tenho um mindset fixo, vamos dizer, você olha assim e diz, puxa, Gabriel tem razão. Eu tenho um mindset fixo com relação a dinheiro. Eu não sei o que é que acontece que eu estou sempre devendo. Eu não sei o que é, eu não consigo sair daí. Bom, porque você está com um mindset fixo com relação a isso. Na hora em que você reconhecer, não, realmente é isso. É porque eu botei, né? É uma crença limitante que eu não consigo me organizar. Tá arraigado aqui. Por quê? Porque em algum momento eu vivi alguma experiência, ou várias experiências que me levaram a ter esse mindset fixo com relação ao dinheiro. Tá? Então, você tem que ver que o seu mindset foi alguma coisa, veio de fora. Quando a gente nasce, nosso cérebro tá branco, não tem nada lá dentro, nem experiências sensoriais. As primeiras experiências que a gente vai tendo é sensorial. Mamar, uma experiência sensorial, tá? E sei lá, não sou pediatra, não sou psicólogo, mas enfim, mas entenda que o nosso cérebro, as experiências que a gente vai tendo contato com o mundo desde a mais tenra infância é que nos moldam a nossa programação mental. E tem coisas que você é bom
tem coisas que você não é bom. Mas se você quer melhorar num aspecto da sua vida, por exemplo, finanças, se você começa a se dedicar, se você começa a primeiro reconhecer que precisa melhorar e depende só de você, naturalmente você já deu o primeiro passo. Primeiro passo, reconheça que todos nós temos um mindset fixo para alguma coisa. E talvez você tenha com relação a dinheiro. Segundo passo, reconheça em que circunstâncias ele aparece e como você se sente. Sabe? Voltando ao exemplo da dança, né? Você sabe quando eu era rapazinho, era muito comum, a faculdade que eu estudei, eu fiz agronomia, e só tinha homem. E a gente de vez em quando fazia pequenos naquele tempo se chamava baile, não sei nem como é que se chamou, uma baladazinha, tá? Contratava uma banda e pegava o restaurante da faculdade, afastava as coisas, ficava lá, as mesas ao redor e fazia um dance no meio, só que era a proporção de 10 homens para uma mulher. Eu estou chutando aí, mas era mais ou menos isso mesmo. E aí dançavam os melhores. E aí você vai botando, quer dizer, o que é que coube na minha cabeça? Isso não é para mim. Então eu tinha mais. Quando eu entrava para a competição, eu me acuava. Quer dizer, que gatilho aqui na minha mente? Medo. Medo de ser observado, medo de ser mal avaliado, medo de rejeição, porque não sabia dançar bem. Mas o cara que sabia dançar bem, ele entrava e era o dono do pedaço. Por quê? Porque ele tinha, de repente, um mindset de crescimento com relação a isso. E isso é para todas as coisas da vida. Todos os aspectos da vida. Para aprender uma língua, para aprender música, para aprender a tocar um instrumento. E de acordo com a teoria que embasa isso, até os grandes, por exemplo, atletas, porque eles treinam para cada vez mais ir crescendo. Ele tem um mindset de crescimento. Simples assim. Então, esse segundo passo é exatamente esse. Você vai ter um gatilho que vai ativar aquele mindset fixo. E você precisa ver como é que você se sente. Sabe, por exemplo, pode ser, tá? Aí eu tô chutando, né? Tô chutando. Como é que você se sente com relação ao dinheiro? Será que... Quais são as experiências que você viveu? Por exemplo, meu pai era servidor público do estado de Alagoas do século passado, vamos dizer assim, e minha mãe dona de casa, então rolava muito pouco dinheiro, rolava escassez. O que acontece? Eu compreendia. Quando chegava a um determinado nível de rendimento, eu digo, não, peraí, eu tenho que ter escassez, porque eu estava programado para a escassez. Entendeu agora o que é o mindset fixo? Mas na hora em que eu comecei a ler sobre o assunto, que eu peguei essa autora, coincidentemente, opa, quase um desastre aqui. Está aqui o livro, Mindset. Tá? Eu me lembrei que estava aqui perto de mim. De vez em quando eu consulto esse livro. E assim, na hora que eu tomei contato com isso, eu digo, não, peraí, eu tenho que mudar. E não cabe a ninguém, cabe a mim. E eu sei exatamente essa questão do dinheiro. Então, tipo, aí quando por mais que você ganhe dinheiro, e aí eu já falo dos outros, por mais que você ganhe dinheiro, você vai arrumar uma maneira de ficar liso. Aparece uma coisa, você gasta, aparece outra, você gasta. Por quê? Porque o seu mindset é de escassez com relação ao dinheiro. Aí você vê que é algum gatilho, sabe? E você tem que fazer um trabalho para perceber isso, para quando aparecer a oportunidade de ganhar dinheiro, opa, eu tenho que me livrar da escassez. Então tem que começar a dominar o dinheiro e não deixar ele dominar. Como ele não é você, aquele mindset, daquele assunto especificamente, foi incutido em você, mas não faz parte da sua estrutura, você pode substituir aquele arquivo mental que te leva
a uma mentalidade de escassez, a um mindset fixo para dinheiro, que é escassez, você pode substituí-lo gradativamente por um mindset de crescimento, que vai te levar da escassez à prosperidade. Então, você tem que interpretar como se fosse outra pessoa conversando com você. Eu preciso comprar essa bolsa, eu preciso comprar essa carteira, eu preciso comprar essa blusa, eu preciso comprar esse sapato, eu preciso comprar. Não. É a outra pessoa que está falando com você que você precisa comprar. Mas você tem inteligência suficiente para dizer, puxa, eu estou agindo como sempre eu agi, eu preciso mudar isso, eu preciso ter um mindset de crescimento. Essa que é a questão X da história. E aí, o que é que recomenda a boa técnica? Você dá um nome a essa pessoa. Simples assim. Cascão. Cascão, isso é você. Eu sou o Gabriel. Por que o nome Cascão? Me lembrei da história em quadrinha que tinha um cara chamado Cascão, que nunca tomava banho, não sei o que, né? Um garoto. É como se tivesse uma casca aqui que impenetrável no seu cérebro, e eu me lembrei dessa história de Cascão. Tá, então você começa a chamar esse cara de Cascão. Você pode dar o nome que quiser, mas para que você compreenda que não é você, é o Cascão que está querendo te dizer o que é que você vai fazer com o dinheiro. E você olha para o Cascão e diz, puxa, Cascão, muito obrigado por tentar me ajudar. Muito obrigado por tentar gerir meu dinheiro. Mas deixa que eu tomo conta do meu dinheiro. Então, é o quarto passo. É o quarto passo. Você vai dizer para outra pessoa, para essa ou sua outra pessoa, Cascão, que você, sabe, você não é Cascão. Você é fulano de tal, pronto. Você é José, você é João, você é Maria, você é Gabriel. Não sei se vocês compreenderam o que eu quis dizer com isso. Quer dizer, é como se fosse outra pessoa, né? Você tem que reconhecer que você tem um mindset fixo, você tem que identificar o que é que ativa esse mindset fixo com relação ao dinheiro. Você tem que dar nome a essa outra pessoa para ficar uma coisa bem real, para você realmente se dissociar desse arquivo mental que você tem, que lhe incutiram, as suas vivências fizeram com que você absorvesse aquilo. Então você tem que substituir por outro arquivo mental que te leve à prosperidade. E aí você vai educar essa outra pessoa, vai agradecer calorosamente a ela a colaboração, mas deixa que eu tomo conta do meu dinheiro. Você está muito bem intencionada, você quer que eu viva aqui e agora, mas eu preciso pensar no futuro. Aí você estabelece um diálogo com essa pessoa, eu diria assim, fictícia, mas que ela pode ser considerada como real. Tá? Porque ela existe dentro de você. E é com ela que você vai conversar. E é dela que você... É por isso que às vezes você tem que ganhar. É por isso que às vezes os grandes gurus dizem, olha, você é seu grande inimigo. Tem uma certa razão. Tem uma certa razão. Por quê? Porque essa pessoa que eu estou falando, o Cascão, do nosso exemplo, é a pessoa que está te impedindo de crescer. Ela está dentro de você. É com ela que você tem que conversar. Então você tem que virar as costas para ela, fala com ela, diz, não, eu não vou gastar esse dinheiro agora. Eu vou fazer ele crescer para gastar no futuro. Uma coisa que eu decidi. Aqui você está decidindo comigo esse prazer imediato. Eu prefiro ter o prazer no futuro. Então, vira as costas e segue ignorando aquela pessoa. Isso é tudo? Não. Longe de mim, numa conversa de 40 minutos,
seria muita pretensão minha mudar a sua mentalidade, mudar o seu mindset, né? Numa aula, vamos chamar de aula, numa aula só, numa live só. Então, obviamente, você tem que ter foco. Foco tanto no dinheiro como no comportamento. É o que eu quero que fique aqui muito claro. Que eu estou te abrindo os olhos para você ter foco no dinheiro, você ter foco no seu comportamento. Ou seja, mais uma vez, para que isso aconteça, você tem que ter um motivo que te leve à ação. Qual é o motivo? Aonde você quer chegar na vida? Se você chega num aeroporto e diz, eu quero viajar, para comprar uma passagem aérea, eu quero viajar no aeroporto, numa companhia aérea, a primeira coisa que a pessoa vai perguntar a você, qual é o seu destino? Você tem que... Aonde você quer chegar? O seu destino da passagem que você quer comprar. Você quer ir para onde? Para Miami, tá entendendo? Para Rio de Janeiro, para Fortaleza. Então você tem que saber o seu destino, o seu motivo para a ação, porque senão você não vai a lugar nenhum. Então, se você quer se livrar efetivamente das dívidas, quer exterminar suas dívidas, quer ter suas contas organizadas, quer trilhar rumo à prosperidade, você tem que ter uma motivação, ou seja, tem que ter um motivo para entrar em ação. Esse motivo são os seus objetivos de vida que você previamente tem que estabelecer. E a partir daí é mudar seu comportamento, e só vou repetir para a gente finalizar a nossa live. Primeiro, você reconheça que você pode ter um mindset fixo para determinadas situações. E no caso nosso aqui, dinheiro, organização financeira, prosperidade, exterminar dívidas. Então você tem que ter um mindset que pode ser que você tenha um mindset fixo. E você tem que mudar, você tem que compreender que ele não é você. Você tem que ver que circunstâncias, quais as circunstâncias em que aparece aquele gatilho, vamos chamar de gatilho, que faz você gastar dinheiro e depois se arrepender. Por que você faz isso? Né? Isso você tem que descobrir. Eu não vou descobrir por você. No meu caso, eu próprio compreendi que, como meu pai sempre dizia, nós não temos dinheiro, nós não temos dinheiro, nós não temos dinheiro, eu botei na cabeça que nós não temos dinheiro. Eu estava no meio. Eu não tinha dinheiro. Então, por mais que eu ganhasse, eu nunca tinha dinheiro, porque eu gastava o dinheiro. Então, o gatilho vem do passado. Terceiro, dê um nome a essa pessoa. Porque na realidade é um outro você que está dentro de você, que está aqui impregnado, que está dizendo, Gabriel, gasta, Gabriel, gasta, Gabriel, gasta. Certo? Então, essa que é a questão. Dê um nome a essa pessoa. Chama essa pessoa de, sei lá, o que você quiser chamar. Cascão, como eu disse ainda agora. Tem um apelido mesmo a ele. Se você, por exemplo, tem uma dificuldade de falar inglês, de aprender inglês, você pode dizer, botar o nome dessa pessoa de English, porque se você quiser aprender inglês, você aprende. Você aprendeu português na maternidade, por que não pode aprender inglês hoje? E finalmente você educa essa outra pessoa que está tentando. Então você vai chegar e dizer, olha, deixa quieto, eu não vou gastar esse dinheiro agora não, vou gastar no futuro, porque eu tenho um motivo para não gastar. Sua ação é não gastar o dinheiro. Você tem um motivo. Motivação. Era isso que eu queria dizer e me despeço. Não sei se alguém tem alguma observação a fazer. Se você concorda comigo, essa live vai ficar gravada. Você pode fazer algum comentário a respeito. E aí eu tenho um pedido a fazer, inclusive, esquecendo. Se você gostou, se você está aqui até agora, é porque você gostou do conteúdo. Quem sabe ele serviu para você. Quem sabe ele pode servir para outra pessoa. Quem sabe você, se compartilhar essa pessoa que é do seu ciclo de amizade, você vai ajudar essa pessoa também. Se é que essa live lhe ajudou, vai ajudar também a outra pessoa. Então,
eu me despeço dizendo, compartilha com outra pessoa. Faz um comentário aqui embaixo, o que você achou, se tipo, será que tem razão mesmo essa história? Será que ele está certo? Pense a respeito. Se você parar para pensar a respeito, eu considero que a minha missão de hoje à noite, de fazer você exterminar as dívidas, organizar suas contas e seguir rumo à prosperidade, está cumprida hoje à noite. Está executada. Então, cumpri minha missão de passar essa experiência que eu vivi, é tão viva, ainda vivo essa missão hoje, de cada vez mais me reeducar no sentido, aí já não é só dinheiro, é de outras coisas também, do que novos aprendizados. Você tem que ter a mente aberta para isso, mente de crescimento, mentalidade de crescimento. Boa noite, beijo no coração de cada um de vocês, fico por aqui, vou desligar.